Se você está em dúvida entre o Zap da Burigoto e o Magnific 3 em 1 da Safety First, eu comparei os dois modelos nos seguintes critérios: conforto, dirigibilidade, custo-benefício, praticidade, tamanho, e vou te contar qual eu escolheria em cada um desses critérios e outros. E se você também não conhece ainda esses modelos, fica aqui comigo que eu vou te mostrar cada detalhe desses dois carrinhos que são excelentes escolhas para o seu bebê. Para começar, eu vou mostrar para vocês como eles são fechados e como abrir esses carrinhos. Então eu tenho aqui o Safety First e o Zap da Burigoto. Então, para começar, eles fechados, os dois, dá para notar bem a diferença de tamanho, né? Enquanto o Safety First, ele ocupa um pouco mais de espaço, ele não fica tão compacto. Já o Burigoto, ele fecha bem e fica bem compacto. Agora, mostrando a abertura de cada um, eu vou começar aqui com o Safety First. A gente começa puxando aqui, ele já trava automaticamente. E aqui eu tenho a alça e ele já abre sozinho praticamente. E aqui nós temos ele totalmente aberto com a capota. O Zap da Burigoto fechadinho, ele tem essa trava aqui que encaixa quando fecha. Então, para abrir eu tenho que puxar essa trava, pegar aqui na alça dele e puxar. Com o tranco da abertura ele já fica travado também, muito fácil de abrir. Olhando para os dois agora, aqui com a capota fechada, capota aberta. Aqui a gente tem as duas opções, um ao lado do outro, né? Esse aqui, ele está... Aqui a gente tem uma regulagem de altura, né? Então, que precisa puxar para poder deitar esse encosto da cadeirinha. Deitado, ele fica dessa forma e o Burigoto fica dessa forma. Então, a gente tem aqui os dois carrinhos deitados. Como vocês podem ver, o Burigoto, ele é mais compacto, mas ele também é bem menor, né? Ou seja, ele vai servir por menos tempo para o bebê. Já esse aqui, quando ele está totalmente aberto, o Safety First, ele tem um comprimento aqui bem maior para caber o bebê, né? O meu bebê, por exemplo, que é um bebê grande, ele tem 1 ano e 5 meses e ele ainda cabe deitadinho aqui. Aqui ele já fica com as perninhas de fora. Então, o pezinho dele já fica para fora, né? Ou seja, esse daqui oferece um pouco mais de conforto quando se trata dele deitado. Com a capota fechada, a gente fica desse jeito aqui. E o Zap desse jeito. Essa regulagem de altura, ela é muito prática, principalmente quando a gente está na posição sentado. Por quê? Ele reduz aqui o espaço ocupado pelo carrinho, né? Então, por exemplo, quando eu entro no elevador, que tem mais gente no elevador, eu fecho aqui e ele ocupa muito menos espaço. Ele fica bem compacto quando está sentadinho. Mostrando aqui agora no Safety First, o que a gente tem? A forma como ele senta e deita, ó. Aqui atrás a gente tem essa trava que deita e senta. Então, ele só tem essas três posições, na verdade, né? Ele tem uma posição intermediária, então totalmente deitado, intermediário e totalmente sentado, né? Aqui fica nessa posição aqui, esticadinho. E também dá pra fechar aqui quando o bebê é menorzinho, que aí ele fica com as perninhas encolhidas, né? O cinto de 3 pontos. Encaixa facilmente. E a capota. Ele é um carrinho muito fácil de manusear. As travas dele são ótimas, né? A forma de abrir, de movimentar ele, de passar de uma posição para outra, são excelentes, todas com muita facilidade. Agora, comparando com o Zap. Para sentar
usar o Zap, tem essa regulagem aqui embaixo, que tem que puxar até a posição que você quiser. Não fica legal, não é muito bonito, porém tem a possibilidade de regular na altura que você quiser. Não é igual o Safety First, que só tem 3 posições. Esse aqui você pode regular na posição que você quiser. E quando você coloca na posição sentado, você trava aqui com esse fecho aqui. Só que pode ver que na posição sentado, ele não fica totalmente sentado, ele fica ainda um pouco inclinado. Esse é um dos pontos negativos para o conforto do bebê, porque quando o bebê está sentado, ele não consegue ficar encostado e com a coluna retinha. Ele tem que ficar meio que deitado, um pouco inclinado, né? Sentado, porém inclinado. E isso, quando o bebê ainda é novinho, que ele ainda não tem a coluna totalmente durinha, é bem ruim. Por quê? Porque ele fica aqui caído, ele não consegue sentar. Ou seja, ele não acomoda muito bem o bebê. Isso não acontece no outro, porque o outro, sentadinho, ele fica bem retinho, bem durinho. Então, mesmo quando o bebê ainda não fica totalmente durinho, ele acomoda bem, o bebê consegue ficar sentadinho aqui, encostado. Ele alcança esse apoio aqui, onde ele consegue colocar a mãozinha. Então, fica super confortável. Aqui ele já fica meio solto, caído assim, né? Ele fica pra trás, então não fica tão confortável assim. Outra coisa que vocês podem ver, enquanto esse Safety First, ele fica totalmente livre aqui, né? Não tem tecido, o acabamento é muito bem feito, tá tudo bem durinho, né? Aqui fica esses tecidos soltos que tem que ficar ajeitando. Os cintos são bem parecidos, de 3 pontos também. Mas tem essa diferença. Tem a diferença também de altura, né? Pode ver que esse aqui, ele fica muito mais alto do que esse aqui. Então, por exemplo, quando eu vou em algum lugar e levo meu filho no carrinho, eu consigo colocar, por exemplo, em uma mesa, ele sentadinho aqui, e ele consegue comer aqui no carrinho, apoiado na mesa, né? Como se fosse uma cadeirinha para ele. Aqui já fica muito baixo, né? Então, já não seria possível de fazer isso. O Safety First, ele não tem essa proteção lateral aqui. Então, o bebê também fica bem ventilado quando tá aqui dentro, né? Não fica quente, não aquece muito. Mas também não tem a proteção lateral, por exemplo, quando ele é menorzinho, né? Só que não tem risco nenhum, como vocês podem ver aqui, ó. Esse espaço aqui não é suficiente para o bebê rolar para os lados, né? E fora que tem o cinto também. Então, ele fica bem acomodado aqui, fica super ventilado, né? E ele fica deitadinho aqui. Inclusive, quando meu bebê era pequenininho, eu usei muitas vezes esse carrinho para ele dormir durante a noite, que é onde ele se sentia mais aconchegante. Então, eu cobria aqui com um paninho mais fofinho para deixar mais confortável e colocava aqui um rolinho com um lençol para melhorar aqui as bordas, né? E evitar qualquer acidente, né? Uma vez que eu não deixava ele com cinto quando ele era bem pequenininho. Aí ele ficava sem cinto mesmo, então eu colocava uma proteção aqui e o rolinho, ele ficava bem aconchegante ali, dormindo no carrinho. Eu fazia isso porque na cama, no berço dele, ele não queria dormir, então no carrinho ele ficava mais confortável, ele dormia melhor. E eu não tenho o Moisés, porque esse kit aqui, ele tem a opção de ter o Moisés também. Então, uma coisa que eu faria hoje era comprar a versão que vem com o Moisés, que é a versão 5 em 1, vem o Moisés e vem uma bolsa de maternidade também. Que com certeza teria sido muito útil para mim, principalmente nos primeiros meses do bebê, né? Nos primeiros 3 meses, onde ele não tinha costume ainda de dormir no berço. Voltando aqui para o Zap, quando a gente está na posição abaixada, ele tem essa proteção aqui, né, lateral, então o bebê fica bem seguro aqui. Só que aqui, ao mesmo tempo, já não é tão, né, fica esse espaço aqui onde o bebê pode vazar por aqui, né? E isso aqui, ele não trava, né, igual no outro. Essa aba aqui, ela não trava, então a gente fecha aqui, mas ela não trava. Ou seja, dá pra empurrar e o bebê vazar por aqui, né? E também, se ele escorregar aqui pra frente, ele pode escorregar e parar aqui, porque
esse apoio tem uma altura significativa, que não seguraria o bebê aqui, né? Então, a gente tem por dentro essa proteção nas laterais, mas aqui não fica tão protegido. E aqui a gente tem também uma abertura, possibilita uma abertura para ventilação, né? Ó, então tem esse tecido aqui, só que para prender esse pano aqui tem que fazer enrolar aqui, puxar um elastiquinho que tem aqui por trás. E fica assim, para ventilar, né? No caso de calor e tal. Só não fica muito legal, né? A estética, assim, fica esse monte de tecido pendurado, embolado. Então, eu não acho muito bonito, né? Mas é muito funcional. E útil também, né? Caso seja uma cidade muito quente. Então, fechando aqui novamente. Nós temos também aqui a telinha para ver o bebê, né? O chamado de picabu. A posição aqui não é muito interessante, né? Mais para você ver, fica fácil para ver quando você está sentada. Mas quando está em pé, já não é uma posição muito boa. Que na verdade é o mesmo caso desse, né? Ele também tem essa telinha. Mas quando você está sentado, você vê melhor. E em pé já não fica tão legal. Outra coisa muito significativa que é o cesto. O cesto do Zap Burigoto é um cesto bem compacto também. Não tem muito espaço, a altura aqui entre o assento e o cesto é uma altura pequena, então cabe uma bolsa com dificuldade. Já o Safety First, ele é muito espaçoso, o cesto. Então a altura aqui é bem grande, né, porque o assento dele é mais alto. E ele tem um espaço significativo aqui embaixo, então cabe a bolsa, cabe o brinquedo, cabe várias outras coisas. Eu mesmo, se eu vou no mercado, eu coloco sacolas aqui, enfim, dá para aproveitar bem o espaço, facilita muito a vida da mãe quando está passeando com o bebê, o cesto grande. As rodas do Magnific, elas são bem maiores. E isso dá uma facilidade muito melhor para deslocar aqui no piso. Ele se adapta bem a pisos irregulares e o deslizamento é muito bom. Já o Zap da Burigoto, as rodinhas não são tão grandes, né? As rodinhas são bem menores comparadas ao outro. Tem um bom deslizamento num piso liso, mas num piso irregular já não é muito bom. E tem bastante dificuldade. Às vezes ela dá uma travada também aqui nessa mudança de direção. Aproveitando agora, vamos fazer o fechamento aqui dos dois carrinhos. Então, aqui, para fechar o Zap da Burigoto, tem uma trava aqui e embaixo. Então, tem que apertar as duas ao mesmo tempo e ele dobra dessa forma aqui. E ele tem essa alça para puxar ele como se fosse um carrinho de viagem, uma mala. Tem gente que gosta muito disso, né, desse acessório. Eu já não acho muito útil, porque se for para levar o carrinho empurrando, você leva ele aberto e ainda aproveita para colocar alguma coisa em cima dele, né? Caso o bebê esteja no seu colo. Já o fechamento desse aqui, a gente fecha aqui a alça, diminui o tamanho dela e tem duas travas laterais aqui, nas duas laterais, onde você puxa as duas ao mesmo tempo. Coloca para baixo e puxa aqui e joga para frente. E aqui tem uma alcinha que você puxa aqui e ele fechou. Agora, voltando aqui. Abrindo ele novamente. O que me conquistou desse carrinho foi o assento reversível, porque ele tem aqui duas travinhas onde você solta essa parte e pode virar para frente. E aí é só encaixar novamente. Então, isso aqui, quando o bebê é pequenininho, é muito útil para a mãe. Tanto para passear, como você está em algum lugar, você quer ficar balançando o carrinho. Então, você vira para você e fica vigiando o bebê. Isso facilita muito a vida da mãe, tá? Então, eu escolhi esse carrinho aqui, que é o do meu filho, por esse motivo, esse assento reversível. E também
pelo encaixe do bebê conforto que eu vou mostrar pra vocês agora. Ou seja, eu posso tirar aqui e encaixar o bebê conforto. Tem que ser virado pra você. Encaixar o bebê conforto aqui nas duas travas. Então ele fica muito prático. Você tira do carro o bebê conforto, já encaixa na base do carrinho. E você pode passear assim. Quando o bebê é pequenininho, isso é muito bom, porque o bebê se acomoda muito bem no bebê conforto. Então ele fica muito mais aconchegante. Ele, pelo menos o meu filho, né? Ele fica muito mais confortável aqui no bebê conforto. Fica numa boa inclinação para ele olhar e ao mesmo tempo fica confortável. Não fica totalmente deitado, né? Então, eu usei muito o carrinho nessa posição quando ele ainda era pequenininho, com o bebê conforto ao invés do assento. Aquele ali eu demorei um pouco mais para usar, a não ser para dormir, né? Como eu disse, que ele dormia às vezes ali à noite. Já o Zap da Burigota, ele tem opção também de acoplar o bebê conforto, só que o bebê conforto é comprado separado. Então, a gente tem aqui, né, a abertura. Eu fiz a abertura aqui para posição deitada. E agora eu vou abrir também esse apoio aqui. E encaixar o bebê conforto. Tem essas duas travas aqui, ó. Aqui. Do outro lado. Aqui. Então, nós temos aqui o bebê conforto acoplado. Qual a vantagem do bebê conforto acoplado nesse carrinho aqui? Esse bebê conforto, ele também é muito confortável, só que o bebê não consegue enxergar pra frente. Tá vendo? Quando a gente acopla o bebê conforto, essa parte aqui do carrinho, ela atrapalha a visão do bebê. Então, ele fica aqui dentro mais protegido, vamos dizer assim, né? E também fica com a visibilidade comprometida. Mas fechando aqui, ó, ele fica muito protegido. Então, para quando ele é pequenininho, funciona bem para colocar ele para dormir aqui, proteger de vento, da luz ou até de pessoas que possam vir falar aqui em cima do bebê. Para passeio já não é tão interessante, né? Porque o bebê não vai ter visibilidade. Então, provavelmente ele já não vai gostar tanto de ficar aqui deitado se você estiver passeando, porque ele vai querer ver as coisas à frente dele. Então, desencaixando aqui. E não é qualquer bebê conforto que encaixa nesse carrinho. Tem que ser o bebê conforto dos modelos específicos que servem para acoplar nesse carrinho. E eles são comprados separadamente. Voltando aqui com o Safety First, pra gente tirar o bebê conforto, é só apertar aqui as laterais, desencaixa e ele volta. Então você pode carregar a base assim, tanto separada, sem nada, quando você ainda não tá usando a cadeirinha. Ocupa pouco espaço no carro, dessa forma. Como pode também manter a cadeirinha ali e usar tudo junto e fechar tudo junto. Comparando agora os dois bebês confortos, dá pra ver que eles têm uma diferença significativa de tamanho. Esse aqui é mais compacto, esse daqui é mais confortável. Então, assim, pra carregar na mão, por exemplo, se você chega num lugar e um restaurante, você quer deixar o bebê aqui e o bebê conforto, você leva esse daqui, ele vai ocupar muito mais espaço. Esse aqui, que é o da Safety First, ele já é mais compacto. Ele não é tão confortável quanto esse daqui é mais confortável para o bebê, mas esse daqui é mais compacto. Então você vai carregar ele com mais facilidade e vai levar para os lugares também, vai ocupar menos espaço. Os dois têm a base veicular. Essa é a base do Safety First, que a gente pode encaixar desse jeito. Encaixa para usar no carro. Aqui a gente coloca o cinto. E tem a base da Burigota também.
com um pouco de dificuldade para encaixar, mas ele encaixou. Essa base aqui, assim como o Bebê Conforto, também é mais robusta, né? Parece ser de uma qualidade melhor, tem um encaixe melhor, apesar de eu ter tido dificuldade, porque na verdade esse kit aqui não é meu. Então, eu tenho mais facilidade no outro que eu já usei. Então, concluindo essa comparação, a gente tem no Burigoto um carrinho com mais praticidade e leveza e um preço menor, principalmente se for um carrinho avulso, sem o Bebê Conforto. Ele tem um preço muito acessível, muito bom. Já o Safety First é um carrinho mais robusto e sofisticado e também tem um preço maior. Esteticamente ele é mais bonito, chama mais atenção e justamente o preço vai ser compatível também com essas condições. Em relação ao conforto, o carrinho da Safety First oferece mais conforto do que o Zap. Porém, o Bebê Conforto da Burigoto é mais confortável. O tamanho do Safety First é maior, o Burigoto é muito mais compacto, mas o Bebê Conforto da Burigoto é maior, enquanto o Bebê Conforto da Safety First é mais compacto. Dirigibilidade do Safety First é muito melhor devido ao tamanho das rodas, tanto para pisos irregulares quanto para pisos lisos, e a direção é muito melhor. O fechamento, os dois têm um fechamento muito prático, muito fácil de fazer. Contudo, o Zap da Burigoto, ele foi projetado para ser fechado de uma forma muito fácil, até com uma mão. Então isso também facilita muito no dia a dia. Além dele ser mais leve para você pegar com uma mão só, colocar dentro do porta-mala, por exemplo, ajuda muito. No porta-malas, obviamente, se o Zap da Burigoto é menor, ele vai ocupar menos espaço. No entanto, o Bebê Conforto, como eu disse, ocupa mais espaço, tanto para carregar, quanto também dentro do carro. O Safety First, ele tem um amortecimento nas rodinhas que também oferece muito conforto em pisos irregulares, enquanto o Zap da Burigoto não tem. O peso, assim como o tamanho do Zap da Burigoto, são menores do que o Safety First. O carrinho mais indicado para viagens, tanto viagens de carro, por questão do porta-mala, como viagens de avião, devido ao tamanho, é o Zap da Burigoto. Apesar de que, no avião, quando você vai viajar, você não precisa necessariamente levar o seu carrinho dentro da cabine. Você pode deixar o seu carrinho lá na porta, que eles levam para o bagageiro e depois te entregam na porta também. Existe essa praticidade que é muito legal nos voos. Então, não é necessário levar o carrinho como se fosse uma mala para dentro do avião. Portanto, isso daí se torna um pouco indiferente, na minha opinião. Eu já tive uma experiência de viajar e levei o carrinho da Safety First e foi ótimo justamente por causa disso. Porque eles pegam o carrinho na hora de entrar no avião e depois eles te devolvem na hora que você sai do avião. No caso de passeios, o Safety First é muito mais recomendado, tanto pelas rodinhas que são maiores e se adaptam a melhor a qualquer piso, a dirigibilidade, a forma como o bebê fica sentadinho, e também pelo acoplamento do Bebê Conforto, que tem a possibilidade também de passear com o Bebê Conforto acoplado ao invés da cadeirinha. E falando em beleza, estética do carrinho, o Safety First ele chama mais atenção, ele tem um acabamento mais bonito, ele tem as rodas maiores, né? Todo o conjunto dele é mais bonito. O Zap tem o Bebê Conforto, que eu considero ser mais bonito, né? Apesar de ser maior. Em relação ao custo-benefício, quando você vai comprar só o carrinho avulso, o Zap da Burigoto sai num preço muito melhor do que o Safety First, chegando a uma diferença às vezes até de a metade do preço, né? Por exemplo, em tempos de promoção do Zap, ele pode chegar até a 600 e poucos reais, enquanto o Safety First pode girar em torno de 1.200. Já no caso de você comprar o kit completo com o Bebê Conforto, o preço deles são muito parecidos, porque quando você compra o kit da Safety First e você compra o Zap e mais o Bebê Conforto da Burigoto, o preço acaba sendo bem similar um do outro. Então é isso, eu espero ter sido clara, mostrando a diferença dos dois carrinhos. Os dois são excelentes opções. A minha escolha foi o Safety First, porque eu tenho preferência por passeios e pra mim isso fez muita diferença. Fora, como eu disse, a reversão do assento e o encaixe e desencaixe do Bebê Conforto, tudo isso me conquistou. E o tamanho do cesto fez toda a diferença pra mim.
Esse daqui, da Zap da Burigold, já são de uns amigos meus e eles escolheram esse porque o carro deles não tem um porta-malas muito grande e eles preferiam algo mais compacto também por causa do apartamento. Então tem que pensar nesses critérios na hora de escolher, mas são duas excelentes opções e excelentes custo-benefício. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos dois carrinhos com o melhor preço encontrado e você pode acessar aqui pelo meu link e fazer a sua compra. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais reviews de produtos de bebê como esse. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!